Fala guerreiro, fala guerreira, vamos à correção aqui, o nosso gabarito extraoficial para a prova do TJ São Paulo, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nossas duas questõezinhas e para quem esteve conosco com o time Cenoura, com certeza acertou as questões, não tinha como errar, pois nós vimos nas aulas, nós vimos no curso, nós vimos nas imersões e também na revisão de prova. Então, sem mais enrolação, professor Igor Muniz com vocês na parceria MQR e professor Cenoura, vamos à correção. Sem mais enrolação, vamos aqui ao nosso gabarito extraoficial, professor Igor Muniz com vocês. Aqui as redes sociais do professor, se você está assistindo no canal do professor Cenoura, dá uma força aqui para o professor Igor, lá no canal do YouTube. E se você está assistindo aqui no canal do YouTube do professor Igor, vai lá e dá uma força também para o prof. Cenoura, beleza? Essa parceria aqui que vai render ainda muitas aprovações para vocês. Show de bola? Então, sem mais enrolação, pessoal, aqui eu trouxe a questão de número 69. Eu não sei se tinha mais de uma prova, mas caso tenha mais de uma prova, é só você se guiar aqui pelo comando das questões, beleza? Vamos lá. Assinale a alternativa que está em conformidade com o disposto na Lei número 1346 de 2015, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, a prova, ela trouxe uma interpretação muito forte do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Foi aquilo que eu conversei com vocês. Lembra que no início da nossa revisão aqui no canal do professor Cenoura, eu trouxe para vocês um conceito, e eu falei, não se assustem, porque na véspera o professor está trazendo o conceito, mas é para vocês entenderem o funcionamento do Estatuto, exatamente o que a VUNESP cobrou em vários momentos. Quando eu falo para vocês, e repetidamente disse, que o Estatuto ele busca a igualdade, é exatamente porque a banca, muitas vezes, ela tenta dizer que é para dar ali uma vantagem à pessoa com deficiência, e não é esse o espírito da lei, beleza? Então, se nós formos observar aqui, ó, cadê? Se nós formos observar, se no exercício de suas funções os juízes tiverem conhecimento de violações contra pessoas com deficiência, deve instaurar inquérito policial para as averiguações. Não, pessoal, na verdade, se os juízes tiverem ciência, eles devem o quê? Informar o Ministério Público. O Ministério Público, beleza? Isso vocês vão encontrar lá no artigo 7º, parágrafo único do nosso Estatuto. Letra B, então não pode ser a nossa letra A. Letra B, a deficiência da pessoa não afeta o seu direito à guarda, tutela, à curatela e à adoção. Perfeito, nós vimos isso na nossa revisão. Agora, olha só, tendo inclusive preferência como adotante em relação às demais pessoas. Pessoal, não é preferência, é em situação de igualdade. É sempre em situação de igualdade. Letra B, errada também. E olha a importância aí da nossa revisão de véspera. C, a pessoa com deficiência e o seu acompanhante têm direito prioritário. Sim. Algumas prioridades são extensíveis. E nós vimos as duas exceções. Nós vimos na nossa revisão de véspera as duas exceções. Quais são? Na questão de restituição de imposto de renda e na tramitação de processos, tanto judiciais quanto administrativos. Aí ele fala aqui, ó, entre outros, ao recebimento de restituição de imposto de renda. E essa é uma das exceções em que os acompanhantes, bem como os atendentes pessoais, não se valem dessa prioridade. Letra C, também errada. Letra D, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, perfeito, nós vimos, e considerará, entre outros fatores, nós vimos na nossa revisão de véspera, os 4 fatores. A limitação do desempenho de atividades e a restrição de participação foram 2 dos fatores que nós vimos, bem como as limitações também físicas, e a gente viu outras situações ali que afetem o psicológico, o social, o psicossocial. Lembram? Então, aqui nós tínhamos as 2 últimas possibilidades que nós vimos lá na nossa revisão de véspera e que você encontra no artigo 2º, parágrafo
1º da nossa lei. Portanto, letra D, o nosso gabarito. E qual é o erro da E, Igor? Será instituído o berloque no formato clássico de fita azul e amarelo com símbolo nacional. Ei, o professor trouxe para você a imagem do símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiência oculta. É o nosso famoso cordão com girassóis, beleza? Cordão com desenhos de girassóis. Então, aqui estava dado para o aluno do time Cenoura. Show de bola? Então, só para confirmar, ficou o gabarito letra D. Esse é o nosso gabarito preliminar e definitivo, sem sombra de dúvidas para você. Show de bola? Avançando, questão de número 70. Os serviços de habilitação... não, vamos ler primeiro o item, né? No tocante ao direito ao trabalho. Conta para mim aí, você que está assistindo, coloca nos comentários aqui, se de repente colocaram essa parceria aí em live, se você estiver online aí, coloca aí. Acertou? Errou? Assistiu a revisão? Você conseguiu extrair? Igor, que pena que eram só 2 questões, eu ouvi um comentário agora há pouco. Mas essas 2 questões podem fazer e farão a diferença na sua aprovação, eu tenho certeza disso, tenham fé. Beleza? Então, deixa aí os seus comentários, comente aí se você acertou, se você errou, e se você não é inscrito no canal do professor Igor Muniz, já corre lá e se inscreve, beleza? No tocante ao direito ao trabalho das pessoas com deficiência, a lei número 13.146, Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece que, aqui pessoal, mais um grande acerto nosso, porque nós dissemos a vocês que, pela disposição colocada lá no nosso edital, e a VUNESP, palmas para ela, porque ela consegue explorar de forma isonômica o conteúdo, eu falei para vocês que provavelmente viria uma questão da primeira parte e uma questão da parte de trabalho, e foi exatamente como nós treinamos e como veio na sua prova. Então, voltando aqui, os serviços de habilitação profissional, de reabilitação profissional e de educação profissional deverão ser oferecidos em ambientes de trabalho comuns, não. Comuns à pessoa com deficiência e aos demais trabalhadores. Aqui, pessoal, a gente tem que ter em ambientes inclusivos e adaptados para a realidade das pessoas com deficiência. A inclusão, a noção de inclusão, poderia ter levado você a errar esse item, achando que a letra A poderia ser a certa. Mas quando a gente fala comum, é como se a lei estivesse vedando qualquer adaptação. É óbvio que na inclusão a gente tem que ter um espaço comum, mas não necessariamente, o ambiente de trabalho tem que ser comum a todos. Não sei se vocês conseguiram captar. Ter um ambiente comum é diferente de ter um ambiente igual, comum a todos. Show? É como se todos estivessem que estar no mesmo trabalho, no mesmo espaço de trabalho, como nós vamos ver aqui num item que tenta segregar. E a ideia de inclusão é todos juntos, mas com a adaptação, com inclusividade. Beleza? Letra A poderia ter levado você aqui ao erro, mas está errado. A gente vai ver na D, na C, que é o nosso gabarito, que não tinha como errar. B. As pessoas jurídicas de direito público ou privado são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusíveis. Olha aqui, acessíveis e inclusivos, com espaços de descanso e lazer destinados especificamente à pessoa com deficiência. Pessoal, é igualdade. Igualdade. Não tem que ter essa discriminação, essa segregação. É inclusão e igualdade. Quem pegou aí a nossa revisão de véspera não erraria nunca. C. A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao processo a cursos, treinamentos e educação continuada. Sim, perfeito. Planos de carreira, entre outros, oferecidos pelo empregador. Agora, em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Perfeito, perfeito, perfeito. Aqui, pessoal, nós temos o nosso gabarito. D. Aqui, pessoal, se vocês buscarem no estatuto, é letra de lei, beleza? Letra da lei do nosso estatuto. Olha o que ele fala aqui na D. A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação? Sim, até aqui ok. Em ambiente acessível e inclusivo? Sim. De forma prioritária e preferencial. Pessoal, a gente não tira uma desigualdade para criar outra desigualdade. De forma prioritária e preferencial, não. Em igualdade. Só o início da nossa revisão, vocês já matavam aqui
boa parte dos itens. Letra E, é vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição. Sim, inclusive quanto ao salário, podendo, no entanto... Quando a gente falou, eu falei para vocês, discriminação, tá lá na revisão, pessoal. Discriminação é pejorativo. Aí ele começa te dando uns exemplos massas, que não pode, em hipótese alguma. Aí ele fala, no entanto, ser exigida a aptidão plena quando das etapas de recrutamento e seleção ao emprego. Podendo, no entanto, não. Aqui, o 34, parágrafo 3º, vai falar que é vedado, inclusive, essa diferenciação nas etapas de recrutamento e seleção. Se eu coloco muitos empecilhos no recrutamento e na seleção, eu acabo restringindo a participação dessa pessoa com deficiência. Então, claro que não é a nossa letra E. E aí a gente confirma, letra C é o nosso gabarito, beleza? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6:9. Professor Igor Muniz com vocês. Pessoal, não desanimem. Não desanimem. Igor, não foi dessa vez. Calma, a sua hora vai chegar. Eu só tenho a dizer uma coisa a vocês. Persistam. O professor aqui já fez mais de 30 concursos. Se eu começar falando aqui, eu fui aprovado em duas vezes em primeiro lugar em concursos de nível médio, uma vez em primeiro lugar para advogado da Embel, quinto lugar da Nova Cap. Eu começar a falar aqui todas as minhas aprovações, vocês vão parar e vão dizer assim, nossa, parece que é fácil. Mas se eu disser para vocês o tanto de reprovações que eu tive, vocês vão olhar e dizer assim, caramba, esse professor não desistiu. E graças à minha persistência, eu não ter desistido, eu alcancei algumas bênçãos na minha vida. E eu espero que você não desista, para que você possa alcançar bênçãos na sua vida também. Beleza? Obrigado aqui por nos assistir, obrigado pela audiência. Fiquem aqui no nosso canal, no canal do Professor Cenoura. Vamos compartilhar essas forças e essas energias aqui com vocês. E até a próxima, pessoal. E para o pessoal que vai fazer aí, Oficial TJ São Paulo, estaremos juntos novamente, antecipando a prova para vocês. Não se iludam, a prova não estava fácil, estava cansativo e lá pela questão 69 e 70 da prova, confundir ou não entender determinados conceitos ou deixar um termo passar não era difícil. Então, não se iluda. Se você acertou, parabéns. Você é um vencedor e eu tenho certeza que essa questãozinha fará a diferença. E se fez, já marca o professor lá. Vai lá nas redes sociais, fala assim, Prof. Igor Muniz, @Prof. Igor Muniz. Aqui o nosso Instagram, Prof. Igor Muniz. Siga-nos lá, já marca a gente que vai ser um prazer comentar lá e conversar com você. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima, pessoal. Tamo junto, força e honra sempre, galera.